Neste exato momento, enquanto você assiste a esta mensagem, milhões de pessoas ao redor do mundo estão vivendo seus últimos dias sem saber que o tempo da graça está se esgotando rapidamente. A porta ainda está aberta, mas em breve ela se fechará para sempre, e o que virá depois será uma tribulação como jamais houve sobre a face da terra. A pergunta que não quer calar é: quando essa porta se fechar, você estará do lado certo? Nos próximos minutos, vou revelar verdades bíblicas que a maioria das igrejas não tem coragem de pregar, verdades que podem determinar o seu destino eterno. O que você está prestes a descobrir vai abalar as estruturas da sua fé e despertar em você uma urgência que talvez nunca tenha sentido antes. Enquanto caminhamos juntos por essa revelação impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque as mensagens que virão podem literalmente salvar a sua vida espiritual. Deixe-me começar levando você a uma das passagens mais extraordinárias e ao mesmo tempo mais negligenciadas das Sagradas Escrituras. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 a 17, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, escreve palavras que deveriam fazer tremer cada fibra do nosso ser, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Você consegue visualizar essa cena? Consegue imaginar o que será ouvir o som da última trombeta ecoando pelos céus? Em um piscar de olhos, em um momento que ninguém espera, milhões de pessoas simplesmente desaparecerão da face da terra. Aviões cairão porque seus pilotos sumiram. Carros colidirão nas ruas porque os motoristas não estarão mais ali. Hospitais entrarão em colapso, governos entrarão em pânico, e o caos se instalará em proporções globais. Mas para aqueles que foram arrebatados, será o início da eternidade com Cristo. Para os que ficarem, começará o período mais sombrio da história humana. Essa promessa do arrebatamento não é uma invenção moderna, não é uma teoria conspiratória ou interpretação forçada. É a palavra viva de Deus, confirmada em múltiplas passagens das Escrituras. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 24 versículos 40 a 41, deixou claro como será esse momento. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, e deixada a outra. Note a naturalidade com que Jesus descreve esse evento. Pessoas realizando suas atividades cotidianas, e de repente, uma é levada e outra permanece. Não haverá aviso prévio. Não haverá segunda chamada. Será instantâneo, irreversível e definitivo. Agora, aqui está a verdade que muitos não querem enfrentar. Ninguém, absolutamente ninguém sabe o dia ou a hora desse acontecimento. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 24 versículo 36 declarou: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Qualquer pessoa que venha até você dizendo que sabe a data do arrebatamento é um falso profeta. Qualquer cálculo matemático, qualquer interpretação de sinais que pretenda estabelecer uma data específica contraria frontalmente as palavras de Cristo. Mas ainda que não saibamos o dia nem a hora, o Senhor nos deu sinais claros para que possamos discernir a proximidade desse evento. E é aqui que a situação se torna ainda mais urgente e dramática. Olhe ao seu redor. Observe o mundo em que vivemos. Nunca na história da humanidade vimos tantos sinais proféticos se cumprindo simultaneamente. Em Mateus capítulo 24, Jesus nos deu uma lista de sinais que precederiam sua vinda, e cada um deles está se manifestando diante dos nossos olhos neste exato momento. Guerras e rumores de guerras, fomes, pestilências, terremotos em vários lugares. Isso não são apenas eventos isolados, são as dores de parto de uma nova era que está prestes a começar. Observe a intensificação dos conflitos ao redor do mundo. Vemos nações se levantando contra nações, e reinos contra reinos, exatamente como Jesus profetizou. O Oriente Médio está em constante tensão, e Israel, o relógio profético de Deus, está no epicentro dos acontecimentos mundiais. Não é coincidência que Israel voltou a ser uma nação em 1948, depois de quase 2000 anos de dispersão. Essa foi uma das maiores profecias cumpridas do século XX, prevista em Ezequiel capítulo 37, onde Deus promete reunir seu povo de volta à sua terra. Mas há mais. Em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5, Paulo descreve com precisão assustadora os últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos,
porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Leia essa lista novamente e me diga se não é uma descrição perfeita da sociedade contemporânea. Vivemos em uma geração que fez de si mesma o centro do universo. O individualismo, o materialismo, a busca desenfreada por prazeres, a quebra dos valores familiares, a inversão de conceitos morais, tudo isso está acontecendo em escala global. Comportamentos que antes eram considerados vergonhosos agora são celebrados publicamente. O que antes era chamado de pecado agora é chamado de liberdade. E aqueles que ousam proclamar a verdade bíblica são rotulados como intolerantes, retrógrados ou extremistas. Mas isso não deveria nos surpreender. Jesus alertou em Lucas capítulo 17 versículos 26 a 30 que os dias que antecedem sua vinda seriam como os dias de Noé e como os dias de Ló. Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, completamente alheias ao juízo iminente, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. Nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra, as pessoas viviam entregues à imoralidade e à perversão, até que Ló saiu da cidade e choveu fogo e enxofre que consumiu a todos. Em ambos os casos, havia um remanescente fiel que foi poupado antes do juízo cair. E é exatamente isso que acontecerá no arrebatamento. A Igreja, a noiva de Cristo, será tirada da terra antes que comece o período da grande tribulação. Essa é a promessa maravilhosa registrada em 1 aos Tessalonicenses capítulo 5 versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus será derramada sobre a terra durante a grande tribulação, mas a Igreja não passará por ela. Assim como Noé foi preservado na arca e Ló foi retirado de Sodoma, a Igreja será arrebatada antes que o juízo comece. Mas o que acontecerá depois do arrebatamento? O que enfrentarão aqueles que ficarem para trás? Aqui entramos em um dos períodos mais terríveis descritos em toda a Bíblia. O livro de Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 19, descreve em detalhes assustadores os 7 anos da grande tribulação. Será um tempo de sofrimento sem precedentes, como Jesus mesmo afirmou em Mateus capítulo 24 versículo 21, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Durante esse período, surgirá uma figura que a Bíblia chama de Anticristo. Ele virá oferecendo paz e soluções para os problemas do mundo, mas na verdade será o maior enganador que a humanidade já conheceu. Em Apocalipse capítulo 13, vemos que ele estabelecerá um governo mundial, controlará a economia global e exigirá adoração. Aqueles que se recusarem a receber sua marca, o número 666, não poderão comprar nem vender. Será uma perseguição sistemática e brutal contra todos os que se voltarem para Deus durante esse período. A terra passará por julgamentos devastadores. Os selos, as trombetas e as taças da ira de Deus serão derramados. Haverá pragas, fome em escala global, morte de 1/3 da humanidade, escurecimento do sol, envenenamento das águas, terremotos catastróficos e invasões demoníacas. Apocalipse capítulo 6 versículo 8 nos diz que 1/4 da população da Terra morrerá logo no início da tribulação. Isso significa bilhões de pessoas. E isso é apenas o começo. Você pode estar se perguntando, por que Deus permitiria tamanha destruição? A resposta está na justiça e na santidade de Deus. Por milênios, a humanidade tem rejeitado seu amor, desprezado seus mandamentos e zombado de sua graça. A paciência de Deus tem limites. Em 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, lemos que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus tem estendido sua mão misericordiosa por séculos, mas chegará o dia em que a porta da graça se fechará. E mesmo durante a grande tribulação, ainda haverá aqueles que se voltarão para Deus. Apocalipse capítulo 7 descreve uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que virão da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Mas o preço que pagarão será altíssimo. A maioria deles será martirizada por sua fé. Eles terão que escolher entre a lealdade a Cristo e a própria vida. Agora, deixe-me fazer uma pergunta direta ao seu coração.
Você quer passar por isso? Você quer enfrentar a ira do anticristo e os juízos de Deus sobre a terra? Você quer ver seus entes queridos sofrendo sob perseguição brutal, sem comida, sem água, sem esperança? Ou você prefere estar com Cristo nas mansões celestiais, celebrando as bodas do Cordeiro enquanto a terra passa pelo seu momento mais sombrio? A escolha é sua. E ela precisa ser feita agora. Não amanhã. Não depois que você resolver alguns problemas. Não quando você estiver mais velho ou mais preparado. Agora. Porque você não tem garantia do amanhã. Você não sabe se terá outra oportunidade. Em 2 Coríntios capítulo 6 versículo 2, Paulo escreve: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não existe melhor momento do que este para você acertar suas contas com Deus. Muitos dizem: mas eu sou uma boa pessoa. Eu não faço mal a ninguém. Eu ajudo os outros quando posso. Mas em Romanos capítulo 3 versículo 23 está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não importa quão boa você pensa que é, seus méritos não são suficientes para salvá-lo. Isaías capítulo 64 versículo 6 diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. A única maneira de escapar da condenação eterna é através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Jesus morreu em seu lugar. Ele levou sobre si os seus pecados, as suas culpas, as suas vergonhas. Ele pagou o preço que você deveria pagar. E agora ele oferece gratuitamente a salvação a todos que crerem. Em João capítulo 3 versículo 16, Jesus declara: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a promessa mais linda e mais poderosa de toda a Bíblia. Para ser salvo, você precisa reconhecer que é pecador, arrepender-se genuinamente de seus pecados, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou por você, e confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Em Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10, Paulo explica: Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Não deixe para depois. Não espere estar em uma situação mais confortável. Não aguarde o momento perfeito, porque ele pode nunca chegar. O arrebatamento pode acontecer a qualquer instante. Jesus disse em Apocalipse capítulo 22 versículo 12, Eis que cedo venho. Cedo significa rapidamente, inesperadamente. E quando ele vier, não haverá tempo para decisões. Ou você estará preparado, ou ficará para trás. Pense nas pessoas que você ama. Seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus amigos. Onde eles estarão quando a trombeta soar? E você, onde estará? Essa é a decisão mais importante da sua vida. Mais importante que sua carreira, que seus planos, que seus sonhos. Porque de nada adianta ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma, como Jesus alertou em Marcos capítulo 8 versículo 36. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade que pode transformar seu destino eterno, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares que precisam urgentemente ouvir isso, e inscrever-se neste canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos e as profecias que se cumprem diante dos nossos olhos. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma revelação que Deus tem preparado para esta geração. E se você realmente compreendeu a gravidade e a urgência desta mensagem, se o Espírito Santo tocou seu coração durante este vídeo, quero convidá-lo a fazer parte dessa obra de evangelização de uma forma ainda mais profunda. Se você deseja contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade que salva vidas, considere fazer uma doação de qualquer valor no Valeu Demais, uma ajuda de fé para fortalecer este ministério, ou fazer parte do nosso clube de canais. Mas quero deixar bem claro, faça isso apenas se o seu coração foi genuinamente tocado e se você deseja, de coração, ser um instrumento nas mãos de Deus para propagar o Evangelho nestes últimos dias. Sua contribuição não é uma obrigação, mas uma expressão de amor pela obra do Reino e pelos milhões de almas que ainda precisam ouvir sobre a salvação em Cristo Jesus antes que seja tarde demais. O tempo está se esgotando. A porta da graça ainda está aberta, mas não ficará assim para sempre. A qualquer momento, pode soar a última trombeta. Faça hoje a escolha que determinará onde você passará a eternidade. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Ele está de braços abertos esperando por você. Não deixe que o sol se ponha sem que você tenha certeza da sua salvação. Amanhã pode ser tarde demais.
Que Deus abençoe você e toda a sua família, e que possamos nos encontrar nas nuvens quando o Senhor vier buscar sua igreja. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.